essa polêmica afirmação e retratando Jesus com os olhos costurados, a banda Alice in Chains emplacou um hit que dominou as rádios. Mas ao mesmo tempo, essa música fez o grupo sofrer sérias acusações de satanismo e até hoje muitos enxergam a canção como um prenúncio do trágico fim do vocalista Layne Staley. Hoje eu vou te contar o sombrio significado por trás de Man in the Box do Alice in Chains. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Com uma letra provocadora e um clipe bastante controverso, o significado de Man in the Box ainda causa debates e discórdias até hoje, mesmo após 30 anos do seu lançamento. Alguns acham que a banda estava fazendo uma crítica direta aos cristãos e à religião. Outros já associam a letra à conturbada vida do saudoso vocalista Layne Staley, que infelizmente veio a falecer em abril de 2002. E há também quem diga que é uma música sobre a manipulação da mídia. Mas a gente pesquisou a fundo e descobrimos que essa canção esconde significados muito mais sombrios do que você pode imaginar. Man in the Box foi a grande responsável por fazer com que a banda, que já estava em atividade desde 87, ganhasse notoriedade para além da cena grunge de Seattle. Ela faz parte do aclamado álbum de estreia do Alice, o Facelift, de 1990, que teve como sua primeira música de divulgação a We Die Young. As vendas do álbum não eram nada extraordinárias, mas quando Man in the Box foi lançada como single em janeiro de 91, tudo mudou. A canção alcançou o top 20 da Billboard, se tornou um dos maiores sucessos da banda e alavancou as vendas do disco para mais de 500 mil de cópias. Isso fez com que o Alice in Chains se tornasse a primeira banda grunge a ganhar um disco de ouro, antes mesmo de bandas como Pearl Jam e Nirvana popularizarem o movimento pelo mundo. Mas também não era para menos. Man in the Box tem um efeito assustadoramente hipnótico que é possível sentir logo nos primeiros segundos da música. Se liga só. Essa batida extremamente bem compassada da bateria de Sean Kinney combina perfeitamente com as linhas de baixo de Mike Starr, e a sinergia entre cada instrumento é tão absurda que, por vezes, os vocais inigualáveis de Layne Staley se fundem com os imponentes riffs de guitarra de Jerry Cantrell. Mas isso não é por acaso. Eles conseguiram esse efeito através de um equipamento chamado Talkbox, onde você usa sua própria voz para modular e conduzir a sonoridade de um equipamento eletrônico. Escute a voz de Layne Staley isolada. Agora escute o efeito que ela provoca na guitarra com auxílio do Talkbox. Mas além de todo esse talento e genialidade, existe um outro detalhe que foi fundamental para o sucesso dessa canção: o sombrio clipe de Man in the Box, que ficou passando na grade da MTV por 16 semanas consecutivas e aguçou ainda mais a curiosidade de todo mundo. O clipe foi gravado em Santa Mônica, na Califórnia, e se passa dentro de um celeiro, no qual aparece um misterioso homem encapuzado rondando o lugar, enquanto a banda segue tocando a canção. O homem entra no celeiro com uma lanterna e vai passando entre os animais como se estivesse procurando algo, até que ele encontra um homem encolhido num canto com uma expressão assustada, como se estivesse em estado de choque ou traumatizado. É o vocalista Layne Staley, e ele te choca logo na primeira frase. Eu sou o homem na caixa, enterrado na minha merda. Numa entrevista para Rolling Stone em 92, Layne explicou como surgiram esses versos. Ele disse que, a princípio, queria escrever uma canção que criticasse a censura da mídia. Um certo dia, ele saiu para jantar com o pessoal da sua gravadora, Columbia Records, e a conversa rendeu uma visão que ele não esperava. Eles começaram a contar para Layne como a carne de vitela era feito.
Os bezerros são separados das suas mães assim que nascem e confinados em pequenas caixas para restringir a mobilidade, o que reduz a massa muscular e deixa a carne mais macia. Então eles são engordados até atingirem o peso ideal e são abatidos antes de completar 1 ano de vida. Lane disse que aquela história não saía da sua cabeça, e então ele voltou para casa e continuou a escrever sobre a censura do governo, mas agora através da perspectiva de um bezerro condenado ao abate. Pesado, né? Então é fácil perceber que um dos significados da música é sobre manipulação e controle da população. Mas calma, que essa canção ainda guarda outro significado mais obscuro que logo você vai entender. Assim como os animais são colocados num celeiro, um ambiente controlado e vigiado, as pessoas também são igualmente manipuladas para agirem e pensarem conforme os interesses do governo e da mídia. Nossos olhos são diariamente alimentados por informações que, sejam falsas ou verdadeiras, acabam moldando a nossa percepção do mundo e de tudo que acontece ao nosso redor. E na maioria das vezes, isso ocorre debaixo do nosso nariz, sem sequer percebermos. Por isso, o pensar fora da caixa, ou seja, ir contra a maré e olhar para fora da imagem que foi construída para você, pode ser algo extremamente difícil e até mesmo perigoso em determinados casos. E aqui Lane se coloca no lugar da pessoa que se deu conta de que é só mais um dentro da caixa, ou mais um tijolo na parede, como explicamos na trilogia de Another Brick in the Wall. Por isso, ele acaba sendo manipulado até a sua própria autodestruição, assim como o bezerro em cativeiro que espera pelo dia do seu abate. O problema é que mesmo quando se tem plena consciência dessa manipulação, ainda é quase impossível de se libertar, já que quem se opõe ao que todos idolatram acaba sendo alvo de ataques ou é ridicularizado. Mas ao contrário da maioria das pessoas, Lane tentava se rebelar mesmo sabendo dessas consequências, e por isso ele fala: aquele que tentar será destruído. Eu sou o cachorro que apanha. Enfio meu nariz na merda. Se você é mais velho ou já conversou com pessoas mais velhas, deve saber que, infelizmente, existia um boato de que quando seu cachorro fizesse as necessidades onde não devia, tinha que esfregar o focinho dele nas próprias fezes para ensiná-lo que aquele não era o lugar certo. Essa prática, além de absurdamente cruel, já foi desmentida por especialistas que explicam que isso pode traumatizar e adoecer o animal. Nesse trecho da música, Lane se compara a um animal que sofreu desses maus tratos, como se, após tentar se rebelar, a mídia tivesse voltado a manipulá-lo de uma forma ainda mais violenta. O guitarrista e vocalista Jerry Cantrell, que também escreveu boa parte da letra, já comentou sobre essa música dizendo: é sobre como o governo e a mídia controlam a percepção do público sobre os acontecimentos no mundo. Eles transformam você numa caixa, te alimentando nela em sua própria casa, e trata-se apenas de sair e olhar por fora dessa caixa que foi construída para você. Mas apesar das declarações dos próprios compositores, muitos fãs defendem que Man in the Box guarda um outro significado ainda mais sombrio. Para eles, o homem preso na caixa é ninguém menos do que o próprio Lane Staley, que travava uma cruel batalha interna, mas que ninguém conseguiu perceber a tempo de salvar a sua vida. Ele mesmo já insinuava que essa música poderia sim ter significados mais profundos. It's kind of loosely based on media censorship, but only my theory. So, it's not a fact or a statement. Lane Staley sofria de um grave problema com as drogas. Seu vício simplesmente estava o arrastando cada vez mais para sua morte, e por isso ele suplica por ajuda. Você não virá me salvar? Me salve! Lane percebeu que se encontrava preso numa caixa, que é uma metáfora para o ciclo do vício, e com gritos de profundo desamparo, ele implora por socorro, mesmo que seja na religião. Por isso, ele grita diversas vezes. O mais curioso é que no refrão, as frases que Lane Staley canta são completamente opostas ao que canta Jerry Cantrell. Enquanto Lane diz, alimente meus olhos, Jesus Cristo, Jerry fica repetindo, poderia costurar seus olhos? E negue o seu Criador.
Essa contradição representa o difícil conflito interno que se passa na mente de um viciado, assim como foi retratado de uma forma genial no clipe de Other Side do Red Hot Chili Peppers, que a gente já decifrou por aqui. É como se duas pessoas vivessem dentro do seu corpo, só que enquanto uma quer se libertar, a outra quer se manter inerte, continuando refém dos seus próprios demônios internos. Se essa teoria for verdade, então o final dessa canção é algo bastante triste, já que Lane continua gritando desesperadamente: "Alimente meus olhos", como se quisesse enxergar a realidade e se libertar do vício, mas logo depois ouvimos a voz de Jerry dizendo: "Agora você já os costurou", dando a entender que Lane perdeu a batalha contra o vício definitivamente. Nesse momento, o homem encapuzado se aproxima da banda e finalmente remove o capuz, revelando uma feição bem parecida com a imagem eurocêntrica de Jesus Cristo. Mas o mais bizarro são as suas pálpebras, que estão completamente costuradas. Essa imagem causou revolta entre muitos religiosos na época, que acusaram a banda de ser o anticristo, mas eles sempre negaram essas acusações. Na verdade, essa imagem tinha tanto significado para Lane Staley que ele chegou a tatuá-la nas suas costas. Muita gente não entendeu o que eles quiseram representar com essa imagem tão chocante. Inclusive, a gente perguntou na nossa comunidade o que vocês queriam saber sobre essa música e essa foi uma das perguntas. A melhor maneira de entender o significado dessa imagem é observando cada uma das metáforas que ele usa até esse ponto da música. A caixa representa os vícios, que o aprisionam no escuro e o impedem de ver a luz, ou seja, o impedem de se libertar. Essa luz de liberdade é o alimento qual ele suplica que seja dado aos seus olhos. Ele precisa enxergar uma razão para viver, e por estar desamparado, a única coisa que ele ainda acreditava que poderia o salvar era sua própria fé, aqui representada, metaforicamente, por Jesus Cristo. Olhando por esse lado, Jesus com os olhos costurados representa a total perda da fé e, portanto, da esperança de Lane Staley. Isso pode fazer sentido em ambas as teorias, pois entendo que Lane perdeu a esperança tanto em relação à mídia e ao governo, quanto em relação a se libertar dos próprios vícios. Sabendo de tudo isso, não acho que seja apenas coincidência que essa música fale sobre alguém que está preso dentro de uma caixa. É muito comum quando um artista cria algo que parte de sua vida influencie nesse projeto, mesmo sem querer, como já vimos em várias músicas por aqui. Isso acontece porque a música é uma forma de arte, e a arte é a manifestação mais pura do nosso subconsciente. Por isso, ao criá-la, o artista acaba deixando transparecer suas dores e transtornos mais profundos, mesmo que de forma inconsciente. E no caso de Man in the Box, o sentimento de estar preso dentro da própria mente tem muito a ver não só com o uso de drogas, mas também com a conturbada vida do próprio vocalista. Apesar de soltar a voz em cima do palco e ser considerado até hoje, e por muitos, o melhor vocalista do movimento grunge, Lane não tinha essa mesma personalidade desinibida em sua vida pessoal. Muito pelo contrário. A mãe de Lane já declarou que o filho tinha sempre sido muito quieto desde a infância e que o palco deu a ele a permissão para fazer o que todos nós queremos às vezes, apenas gritar. Infelizmente, o vício foi cada vez mais tomando conta de Lane, ao ponto de ele cancelar shows e compromissos para se isolar em casa e consumir sem parar. Curiosamente, quando Lane se apresentou pela última vez com Alice in Chains, no dia 3 de julho de 1996, a última canção que eles tocaram no show foi justamente Man in the Box. Após o show terminar, Lane se isolou do mundo exterior. E o que piorou tudo isso foi uma tragédia em sua vida. Em outubro de 96, Demery Parrott, a sua noiva, perdeu a vida após uma infecção contraída por seringas compartilhadas enquanto usava substâncias ilícitas. A perda da noiva deixou Lane ainda mais recluso, e ele só gravou mais 2 músicas para o Alice in Chains, Get Born Again e Died. Ambas em outubro de 98.
Apenas 4 anos depois, em 5 de abril de 2002, Layne Staley foi encontrado sem vida em sua casa. Após investigação, foi constatado que seu corpo estava ali há 14 dias. Antes dessa tragédia, causada por uma overdose, Layne tinha dito que sentia o fantasma de sua noiva o chamando para uma transição. Na última vez em que foi visto com vida, Layne, que tinha 1,80 de altura, estava com apenas 39 quilos. A dependência química era um dos seus grandes arrependimentos, e meses antes da sua partida, ele deu uma entrevista onde ele falou que achava que não viveria muito mais. Após anos de intenso uso de entorpecentes, seu fígado já havia parado de funcionar, as dores no corpo eram constantes e insuportáveis, e ele já tinha perdido até a capacidade de controlar suas necessidades fisiológicas. E com a saúde tão debilitada, perder uma pessoa amada apenas fez com que ele se fechasse ainda mais no abismo da sua própria mente, que o arrastou até o seu fim. Toda essa história turbulenta de vida faz a gente pensar que, por mais que a música falasse sobre a mídia, muito dela também tinha muito a ver com o próprio Layne. A prisão mental não só era causada pela manipulação midiática, mas também pelos seus vícios, tristezas e arrependimentos. Infelizmente, essa é uma maldição que acompanhou e acabou com a vida de grandes ícones do grunge, como o lendário vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, que lançou uma das músicas de rock mais conhecidas de todos os tempos, mas que não conseguiu suportar um terrível problema que o assombrava. Se quiser entender a história por trás desse hino, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo.